Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas estão buscando autoconhecimento, né, espiritualidade de diversas maneiras. Uma dessas maneiras que eu sinto, né, que vem ganhando espaço, principalmente aqui no Brasil, é por meio de uma bebida, né, chamada de daime vegetal ayahuasca. Uhum. Que pode ser entendida como um enteógeno, né, um expansor da consciência. Sim. É uma medicina sagrada, digamos, né, Uhum. que tem origem lá nos povos incas, astecas, né, uma bebida muito antiga que chegou a nós, né, que veio sendo passada aí por várias gerações e chegou à nossa civilização, né, e que está promovendo curas, né. Muitas pessoas estão sendo curadas, sendo beneficiadas, né, por meio dessa bebida. Enfim, gostaria de saber qual é a opinião do Zen, do budismo a respeito dessa bebida, né, se existe alguma a tradição do uso de substâncias com efeitos alucinógenos é muito antiga na humanidade. Na realidade, a própria maconha que é usada hoje, que tem uma substância alucinógena também, o THC, e mais 2.000 substâncias diferentes na planta, né? Algumas medicinais, como canabidiol, é usada pelos pigmeus há milênios. O uso de cogumelos alucinógenos, à medida que os homens experimentavam substâncias, eles foram descobrindo algumas com efeitos alucinógenos. E esses efeitos foram usados pelos xamãs. Duas coisas a considerar. Uma, nós sabemos que é possível usar substâncias assim, de forma controlada, para curar doenças mentais. Do outro lado, também é possível efeitos de produção de doenças mentais através do uso dessas substâncias, porque o cérebro é extremamente sensível. Eu conheci um rapaz que tomou LSD numa dose maior que o normal, encheu a mão e tomou. E o seu cérebro foi alterado de tal maneira que anos depois ele continuava tendo continuamente alucinações. Foi impossível trabalhar e executar qualquer coisa, porque o cérebro dele foi desarrumado. Então, como qualquer forma de medicina, pode ser usada para o bem ou para o mal. Essa é uma consideração sobre o que nós sabemos hoje sobre o uso de substâncias. Mas o budismo tem um posicionamento muito antigo a esse respeito, 2.500 anos de posicionamento. O posicionamento é a quinta regra. A regra é inclusive para os leigos budistas: não usar substâncias que alterem a consciência. Nenhuma. Porque a prática da meditação ela já provoca muitos efeitos, alguns ao ponto de nós não podermos levar alunos que tenham algum problema mental para a prática da meditação, sob pena da situação sair do controle. A primeira providência que eu tomo quando tem um retiro e alguém vem com alguma alucinação é interromper a prática no mesmo instante. Porque a situação pode sair do controle.
Então, a meditação em si tem um efeito poderoso e estamos lidando com o cérebro tal como ele está, com o corpo tal como ele está. Não estamos interferindo em nada, em nenhuma substância, nada. O uso de substâncias tem um problema também, né, do ponto de vista do Zen. Você não é o proprietário da experiência, ela foi provocada por fora e você não é dono daquele resultado. Enquanto que o que você consegue através de uma prática, uma meditação, torna-se sua propriedade. Porque o que nós pretendemos não é a obtenção da experiência mística pela experiência mística, mas sim que a experiência mística de acordar, de despertar, ela pode vir a se tornar permanente. E ela, como permanente, é chamada de Satori. E a experiência eventual é chamada de Kensho. Ken quer dizer ver. Sho, sua própria natureza. Ver sua própria natureza. Satori é uma capacidade de retornar àquela experiência de clareza e lucidez a qualquer instante. Isto é ser proprietário do Satori. Isso é bastante raro quando a gente diz alguém tem Satori. Mas Kensho, não. Kensho é uma experiência quase comum. Então, por orientação dos mestres, nos últimos milênios, toda substância que altera a mente, assim, nesse sentido, é descartada. O que não atinge, por exemplo, estimulantes leves do tipo do chá verde, do café, né? Não atinge, mas daqui a pouco vai haver alguém que vai isolar café, colocar numa seringa e injetar na veia. E a gente não sabe o que vai acontecer. E essa é uma coisa que os homens costumam fazer. Porque quando eu estive no Peru, por exemplo, as folhas de coca têm 2% de presença de substância ativa. E mascadas, o efeito poderia-se dizer imperceptível. Algumas pessoas sentem, outras não. Mas se você retira a substância da folha, purifica, transforma num pó e aspira, né, você tem um outro acontecimento com repercussões incontroláveis. A minha sensação pessoal foi sempre: meu cérebro é muito precioso e eu não posso arriscar nada com ele, porque as minhas experiências através da meditação e prática já são mais do que suficientes para tentar qualquer substância terceira, né? Essa é a visão básica do Zen. Se você pode entrar pela porta, por que vai entrar pela janela? É isso. Uma última pergunta. Assim, se eu vejo no outro, é o meu reflexo. Então, tipo, se eu tô vendo algum defeito, é o meu defeito. Se eu tô vendo algo bom, também pode ser minha qualidade. Eu só queria confirmar se, tipo, é assim ou não é. A mente vai usar todos os truques possíveis e imagináveis. Em verdade, você não deve confiar na sua mente. Na realidade, veja o título do livro, né? Duvidar da própria compreensão. Duvide de você mesmo, das suas análises, daquilo que você acha,
das suas opiniões, dos seus critérios. Não se agarre às coisas que você acha que descobriu por si mesmo. Tem uma coisa interessante que se diz que os homens foram criados diferentes, uns mais altos, outros mais baixos, outros mais fortes, outros mais fracos, né? Uns morenos, outros loiros. E todo mundo aceita que essas diferenças existem. Todo mundo concorda. Mas ninguém acha que lhe falta bom senso. Todo mundo se acha suficientemente abastecido de bom senso, na sua opinião. E isso é muito interessante, porque evidentemente as pessoas não são abastecidas igualmente com a mesma inteligência e o mesmo bom senso. Será que é tão difícil a gente admitir isso? Isso foge à tua pergunta, né? Mas só uma extensão sobre esse assunto. Esse é o maior problema dos praticantes Zen, né? Os praticantes, quando iniciam, são iniciantes, né? E os iniciantes têm uma mente simples. Mas à medida que eles começam a aprender, eles começam a criticar, começam a pensar e começam a estreitar sua mente e começam a ser especialistas. Os especialistas têm mentes com poucas possibilidades. Os iniciantes têm mentes abertas com muitas possibilidades. Então, na realidade, a experiência leva as pessoas a estreitar sua mente, né? A acreditar na sua opção, nas suas opções ideológicas, nas suas opiniões sobre pessoas e coisas assim. Elas vão estreitando a mente e perdem a amplitude e não duvidam de si mesmos, acreditam em si mesmos. Então o professor tem que continuamente tentar desestabilizar o aluno, mostrando para ele que não existe isso de acreditar firmemente em algo como certo. É que nem aquilo que é postulado como certo ou errado deveria ser colocado. Porque não existe bem certo ou errado, tudo é mais ou menos. Como eu já perguntei muitas vezes, né? Eu acho que não existem pessoas boas nem pessoas ruins. Todo mundo é mais ou menos. E é simples, você pode perguntar para uma plateia, assim como essa aqui agora. Quem acha que é uma pessoa ilibada, extremamente bom, sem defeitos, por favor, se levanta. Eu quero conhecer esse prodígio. Ninguém vai se levantar. É lógico. Porque também não existe a pessoa completamente ruim. Não existe. Todos somos como os mantos de Buda, feitos de retalhos, né? E quando Buda se iluminou, ele foi à beira do rio e recolheu pedaços de mortalhas, tecido queimado, sujo, de sangue, pus. Recortou os pedaços que ainda serviam, lavou-os cuidadosamente, tingiu, com terra, né, com óxidos de ferro, isso dá essa cor de açafrão. Costurou os retalhos cuidadosamente um no outro. Por isso o manto de Buda, essa é uma miniatura do manto de Buda, é feito de retalhos cuidadosamente costurados uns dos outros, os retalhos bons. E isso é um símbolo do que nós podemos fazer com os seres humanos: jogar fora o ruim, costurar, conservar o bom, costurar cuidadosamente e fazer uma coisa boa de novo.
Isso que nós podemos fazer conosco mesmos. E este é o símbolo do manto budista. Por isso ele é feito de retalhos, e o mais reverenciado é o que for feito com tecido rejeitado, um lixo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.